Fala aí, rapaziada, Tubarãozada Braba. No vídeo de hoje, eu vou dar uma dica para vocês de montagem de uma arte para antebraço com decalque mais freehand. Ou seja, você não necessariamente precisa montar a arte inteiriça, montar ela por inteiro para colar, mas você pode fazer a colagem por etapas. Já dei essa dica antes, mas eu vou repetir aqui que muita gente pode não ter pego, o vídeo pode ter ficado perdido e você não pode não ter visto. Mas eu vou dar essa dica aqui para vocês de como colocar o decalque por etapa e depois fazer a finalização dessa montagem com freehand. Você pega uma canetinha e vai lá, finaliza a sua arte, fica da hora. Então, pessoal, olha aí. Primeiramente, eu peguei as imagens que eu vou fazer a montagem, marquei no posicionamento que eu quero que fique de maneira mais perfeita possível. Fiz esses riscos para quando eu for colar, colar do jeito certo que eu queria. E aí eu vou seguir agora para a próxima etapa para vocês terem ideia. Aqui o decalque ele foi colado no posicionamento que eu já havia marcado para me direcionar. E agora a gente vai retirando com cuidado, com calma. Tem que tirar com paciência, até porque eu faço os cortezinhos nas laterais. Esses pequenos cortes eles ajudam a arte do stencil encaixar de maneira bem anatômica a pele do seu cliente, para não ficar muito rugado e você ter uma deformidade no seu stencil. Na etapa anterior, vocês viram que eu colei o decalque da rosa mais essa mão em sinal aí de fé, de reza, de oração, né? Colei a outra rosa embaixo e agora eu vou fazer em freehand alguns detalhes para poder encaixar essa arte. Então eu inicio aí com o detalhe de uma cruz, que eu acho que ia ficar bem legal. Em concordância aí com o cliente, a gente teve essa ideia. Eu até falei para ele, pô, você não gosta de cruz e tal? Ele falou, eu tenho um crucifixo. Eu falei, mas não importa, um crucifixo é um crucifixo. Aqui é uma cruz distinta fazendo parte de uma arte. Então, iniciei pela cruz, o detalhe freehand, porém eu não curti muito essa cruz, o jeito que ela ficou, e eu apaguei e refiz novamente a cruz para ficar o mais perfeito possível. Daí eu apaguei, como vocês podem ver, e refiz o detalhe da cruz de uma maneira que eu achei mais coerente, que eu achei mais correta, né? E aí a arte freehand é isso, galera. Você não precisa ficar engessado achando que fez um rabisco, tem que ser aquilo ali, pronto, acabou. Não. Se você não curtiu o design, apague e refaça quantas vezes forem necessárias até ficar no padrão que você quiser. Olha só como é que eu ajustei a parte de baixo para ficar mais retinha. Eu tava com a sensação que estava meio torta. Quando você tem uma sensação, é porque realmente está errado, está torto. Então, ponto. Corrija. Não mantenha o freehand. O freehand tem que ser riscado e acertado de primeira. Não, eu estou fazendo o freehand com a canetinha. Essa daí é uma caneta esferográfica vermelha. É uma caneta que solta bastante tinta. Eu gosto dela. É importante você ter uma caneta que marque bem. Se você fizer com caneta, aqueles marcadores permanentes também são excelentes. E aqui eu sigo com freehand, depois eu vou mostrar para vocês como que eu iniciei esse trabalho dessa rosa aí de baixo, como que eu trabalhei a agulha que eu usei, o sombreado que eu dei nela, a maneira que eu dei o sombreado, que tinta que eu usei. E seguindo aí com a dica de freehand, galera, eu tô fazendo agora o detalhe de luz. Note que eu busco seguir uma linha quase que paralela à linha anterior. Eu faço uma linha e aí eu vou seguindo as outras, quase, como eu disse, quase paralela. Elas precisam ter uma formação meio circular para dar um efeito melhor de luz. Se você ficar colocando tudo muito retinho, não vai dar o efeito de luz legal. Tem que ser abrindo, como se a luz estivesse expandindo. Esse é um dos segredos desses estilos de tatuagem que trazem aí um efeito de luz.
Então o efeito ele tem que ser sempre um pouco aberto. Isso daí vai depender da quantidade de feixes de luz que você vai fazer. Então tem gente que faz pouco feixe de luz, tem gente que faz um número maior. Eu acho que não pode exagerar também, senão, além de dar mais trabalho, eu acho que não dá um efeito tão legal, né? Posso estar enganado. De repente você faz e fica top balada. É o que eu digo, nada é regra absoluta. Você pode fazer algo diferente e ficar bacana. Então nunca siga uma dica, uma ideia, um ensino como padrão universal, só pode ser feito daquele jeito. Não, às vezes você pode criar um jeito diferente e ficar muito bom. Então aqui eu vou finalizando, né, esse detalhe aí do freehand. Olha como que encaixou o detalhe, olha o encaixe que eu dei. Eu colei as artes tudo solta e fiz uma arte final em freehand que deu um detalhe maneiro e vocês vão ver no final desse vídeo como ficou essa arte pronta. Eu gostei, curti bastante o resultado, meu cliente ficou apaixonado pelo resultado. E agora a gente vai dar início aí ao trabalho de sombreado da rosa. Aqui, como vocês podem ver, eu já havia iniciado o trabalho. Os cantos, galera, todo cantinho que é mais escuro, você tem que saturar mais o pigmento. Então não tem para onde correr. É canto, é pintura sólida, pesada, aquele preto mais escuro. Eu trabalhei aí todos os cantos primeiro, todas as partes mais sólidas, mais escuras. Em alguns pontos já dei uma leve sombreada. E aí eu trabalho não somente com preto puro, eu trabalho com sume, que dá um efeito muito mais agradável de degradê. Você tem aquela cadência de cor de maneira mais homogênea. O trabalho eu acho que flui mais, fica mais bonito, mais agradável de se ver. Eu usei aí uma agulha Magnum, eu usei uma Magnum comum, a Magnum reta, não é a Round Magnum. A Round Magnum eu gosto muito para trabalhar rosto, para trabalhar efeitos de pele, que precisa de uma leveza maior, precisa de uma delicadeza maior, tem que ser mais suave, entendeu? As rosas eu acho que elas podem ser um pouco mais brutas, ainda mais sendo feita em homem, né? Pode você trabalhar ela com um peso de tinta maior. Eu mantenho sempre bem limpo o trabalho, como vocês podem ver. Eu vou trabalhando, limpando. Não gosto de manter a arte suja. E aí passa um pouquinho de vaselina para não atrapalhar esticar a pele. Se exagerar na vaselina, você terá dificuldade para esticar a pele. E aí eu vou trabalhando, ó, sem agulha de traço. Eu vou trabalhando ela, toda ela, com um sombreado, ó, na Magnum. E aí eu faço o quê? Os cantos, como eu expliquei para vocês, os cantos mais escuros, com peso de tinta, ainda com a tinta que eu uso para fazer o tom mais escuro, eu faço o quê? Eu vou dar uma trabalhada de sombreado, como vocês podem ver aí, ó. Eu vou trabalhando o pigmento mais escuro, puxando ele, dando uma leve sombreada, e aí depois eu vou pegando um sume e trabalhando também, geralmente o sume zero, para quem não sabe, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre o sume zero. Você pode pegar um copinho com água destilada, água mineral e um copinho de plástico mesmo, descartável, encher ele e aí conforme você vai lavando, às vezes a sua biqueira para mudar de pigmento, para mudar do tom, você pode aquela água ali que está suja, ou seja, que está com resíduo do pigmento que você tem limpado, ela funciona como um sume zero. E aí você dá uma mergulhada com a sua biqueira num pigmento preto, vamos dizer, ou em algum sume, e dá uma mergulhada lá no copinho com água. Isso daí vai trazer uma suavidade de sombreado muito boa mesmo. E aí eu vou trabalhando até as folhas, olha só, com a própria Magnum. Olha o jeito que eu faço o sombreado. Esse jeito que eu trabalho dá um diferencial do cacete nas folhas. Eu gosto. Então você não precisa ficar engessado. Ah, eu tenho que fazer a folha com a Magnum porque o Marcelo fez. Não. Pode trabalhar com agulha de traço também, pô. Diversidade de agulhas. Nesse trabalho aí eu não trabalho somente com essa agulha, eu trabalho também com uma agulha de traço, a parte superior depois dessa rosa, que eu quero que esteja bem fina, que eu quero que esteja mais clara, né? Até para respeitar aí a luminosidade da cruzinha, que essa daí eu faço uma cruz como se fosse uma cruz acesa,
para dar um destaque legal. Então a luz ela está em torno da cruz e da mão ali fechada, né? Fazendo essa postura aí de fé, de reza, enfim. E aí vai trabalhando com calma, sempre mantendo o trabalho limpo. Se você deixar o seu trabalho sujo, você não vai conseguir visualizar direito o que realmente foi sombreado, o que não foi. Então é importante a limpeza, ó. E note o que eu fiz. Coloquei o papel toalha na frente da cruz, protegendo para não tirar ali o freehand que eu fiz, e dei uma borrifada com água onde que eu queria uma limpeza maior. Olha, puxei o zoom, olha como tá ficando o detalhe do sombreado. Eu aproveito bastante a pele do meu cliente, as partes mais claras, para trazer mais efeitos de luminosidade, de luz. Até porque ele possui uma pele morena, então tem gente que não está acostumada a fazer trabalhos em pele morena e aí depois acaba tendo uma dificuldade. Então você pode aproveitar a pele morena, as partes mais claras para você fazer os detalhes de luz, fica bem bacana. E aí mantendo aí ó, com a Magno, saturando aí o cantinho para dar aquele efeito de mais escuro, né, de sombra, de preto. Isso daí faz toda a diferença na sua arte. E agora, ó, riscando com ela lateral, meio de lado, olha só, para puxar um detalhe de sombreado marcado, um pouquinho marcado, porque eu quero que a minha pétala ela tenha efeito. Eu quero que ela tenha um efeito de amassado, de dobrado, para você trazer um realismo às vezes maior numa pétala de rosa, é necessário marcar alguns detalhes. E aí, ó, sempre colocando papel toalha na frente para proteger o restante da arte no momento em que eu for efetuar a limpeza. E é isso, galera. Não tem muito mistério. Com a prática, você vai aumentando o seu nível de arte, você vai elevando. E é com o tempo. Nada da noite para o dia, você não vai aumentar seu nível de uma hora para outra. Então, com paciência, olha só. Você trabalhar sem agulha de traço numa arte dessa, de uma flor, de uma rosa, você vai trazer mais realismo. As artes mais realistas, geralmente elas são trabalhadas com esse tipo de agulha, com a round magno, com a magno, não com a agulha de traço, a não ser que você faça um realismo rastelado. Você pode trabalhar uma agulha de traço fina, bem fininha, e fica um realismo muito bonito. Você traz um efeito maior de porosidade na arte. E aqui, olha só, com a agulha magno, eu fazendo aí um efeitozinho marcado aí na flor. Finalizando aqui esses detalhes de sombreado, vocês vão ver como que ficou cada detalhe. Eu curti bastante. E é importante que você sempre sature a região mais escura. É mais escura, é preto sólido, tem que ser preto sólido. Não faça saturação com sume, porque senão depois da cicatrização, o que vai acontecer? Vai ficar aquela coisa fosca, feia, falhada. Ainda mais se for uma pele morena, então piorou, né? Trabalhar bastante o tom mais escuro que você tem. Quanto mais morena a pele, mais escuro você tem que trabalhar com pigmento para poder dar o efeito, o contraste grande, entendeu? Isso daí vai fazer diferença na sua arte. E aqui, ó, finalizando aqui um pouco esse ensinamento, eu já começo a trabalhar daqui a pouco aí com sume zero para poder dar o efeito, né, de sombreado, o efeito mais suave nas pétalas. Aqui ainda trabalhando um pouco com pigmento mais grosso, mais escuro. E agora afastando aqui para vocês verem como que ficou essa arte. Tá aí o trabalho finalizado. A mão, gente, tem que ter paciência para sombrear uma mão dessa, para ficar bonito. E agora, agradecendo a vocês por terem ficado até aqui comigo. Não deixe aí de dar like, se inscrever no meu canal, que vai ajudar muito. Estão aqui sugestões de vídeo que podem te ajudar muito nessa caminhada. Então não deixe de assistir esses 2 vídeos que vão te ajudar com certeza nos seus trabalhos de sombreado. Um grande abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo.